Bom, os pais também podem fazer isso, mas é mais a responsabilidade da igreja. Tá? O que é a igreja? Já vou explicar para vocês isso. 1 Coríntios 12, Efésios 5, 25 a 27. Outro, aqui, Hebreus 10, 25. Tem que ensinar o seu filho, ó, vou seguir a sequência de texto. 1 Coríntios 12, a igreja é o corpo espiritual de Cristo e Cristo é o cabeça. Assim como o corpo não pode funcionar se não estiver ligado à cabeça, ao cérebro, nós também não funcionamos se não estivermos ligados à cabeça ou ao corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Efésios 5 diz que a igreja é a noiva de Cristo. Quando o seu filho ouvir alguém falar mal da religião, e ele vai ouvir muito, né? Você tem que lembrar ao seu filho o seguinte, ensinar. E aqui eu falo também para líderes de igreja agora em especial. Vocês têm que pregarem mais sobre isso. Diz assim, ó, filhos, a igreja é a noiva de Cristo, por mais defeituosa que ela seja. Você acha que Cristo fica feliz quando alguém fala mal da sua noiva? Você ficaria feliz se alguém falasse mal da sua namorada ou do seu namorado? Que você tanto ama? Então por que você acha que Cristo ficaria feliz com alguém que fala mal contra a sua noiva, que é a igreja? Essa ideia assim, os filhos gostam de Jesus, mas não gostam da igreja, não tem como ser isso existir. Porque se não gosta da igreja, não gosta de Jesus, porque ela é a noiva dele. Tá? Argumente isso com o seu filho. E Hebreus 10, 25 diz que nós não devemos deixar de nos congregarmos, como é costume de alguns, porque quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais importante é congregar. Então isso aqui a igreja tem que ensinar. Tá? Nas suas pregações. Os pregadores, os oradores, têm que fazer sermões lembrando que não há só um público adulto ali. Tá? Outra coisa. A igreja tem que pregar sobre assuntos que envolvem ética cristã. Aborto, pena de morte, pode surgir dúvidas para os seus filhos, clonagem, casamento gay, são coisas que envolvem a área da ética cristã. Isso, eutanásia, isso tem que ser pregado na igreja. Porque se a igreja não ensinar do jeito correto, os ideólogos vão ensinar do jeito errado. Tá? Outro conselho para a igreja. Ter programas jovens sem curiosidades bíblicas. Pelo amor de Deus. Nós não estamos mais no tempo, gente, de fazer programa jovem com curiosidade bíblica. Para criança ainda vá. Mas mesmo assim tem que ter um pé atrás. Os programas jovens devem ser de estudo da Bíblia, meu Deus. Quando o seu filho, ou melhor, quando o jovem membro da tua igreja, pregador, pregadora, for questionado sobre a veracidade da Bíblia, você acha que as curiosidades bíblicas vão ajudar ele a defender a Bíblia? Nunca! Então tem que parar com essa coisinha. Ai, um programa jovem de curiosidade bíblica. Não tem curiosidade bíblica coisa nenhuma. Deixa para aprender curiosidade bíblica em casa, para relaxar a mente ou coisa assim. Programa jovem tem que ser estudar a Bíblia. Tá? Estudo bíblico. Os jovens estão ávidos por conhecimento e a igreja oferece curiosidade bíblica para os jovens. Eu fico querendo bater a cabeça na parede, meus amigos. Então é uma irresponsabilidade da nossa parte. Os jovens ávidos por conhecimento
curiosidade bíblica. Aí eles vão buscar onde? Vão buscar fora. Tá? E aqui, uma outra dica aqui, ó. A igreja tem que escolher muito bem os professores das classes infantis, pré-adolescentes e de adolescentes. Vamos incluir aqui jovens. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que Laura Astrolábio disse para entrar com a ideologia marxista por meio das crianças nas escolinhas? Para isso não acontecer, nós temos que ter professores consagrados e conhecedores da Bíblia. E que não sejam adeptos a essas ideologias diabólicas. Então é responsabilidade da comissão da igreja ver se aquela pessoa realmente é preparada para a função. Se ela tem, né, base bíblica para fazer isso. Porque se alguém entrar sorrateiramente, né, numa classe infantil, numa classe de pré-adolescente, de adolescente ou de jovem, com uma ideologia errada, aí o professor tem experiência e conhecimento já para refutar aquilo. Não desrespeitar a pessoa. Com carinho, refutar e mostrar o que é certo à luz da Bíblia. E se vocês, ó, líderes de igreja, pais, querem saber como escolher um bom filho, filho não se escolhe, né? Como escolher um bom professor para a classe, para classes bíblicas na igreja, simplesmente tem um capítulo intitulado O Caráter e a Obra do Professor, no livro Conselhos sobre Educação, de Ellen G. White. É indesculpável uma liderança da igreja escolher professores, seja no meio acadêmico ou dentro da igreja, sem ter lido este capítulo. A obra o caráter e a obra do professor. Aqui está o perfil do professor cristão. E eu recomendo que, além de estudar a Bíblia com os jovens, quando tiver oportunidade, estuda certos livros também de Ellen White. Não importa a igreja ao qual você pertença. Tem livros sobre educação de filhos, livros para os jovens, livros sobre empreendedorismo, administração, psicologia, saúde. Tá? Coisas boas. Tá? Outra dica para a igreja: observar os comentários e posturas do joio no meio do trigo. Nós não temos, queridos, como julgar quem é trigo e joio, né? Na parábola, o trigo e o joio é bem claro. Se nem os anjos tiveram autorização de Deus para dizer quem é trigo e quem é joio, imagine nós. Mas nós podemos avaliar comportamentos e comentários. E se a igreja perceber que certo assunto está sendo comentado de forma errada, se os membros estão tendo um comportamento diferente do que deveriam ter em relação a certa doutrina, um assunto, tem que pregar sobre aquilo. Ou fazer um estudo bíblico sobre aquilo. Tá? Mas para isso tem que observar. E aí, uma outra dica: a igreja tem que promover programas e seminários para toda a família. O que eu quero dizer com isso? É programas para juntar todos mesmo, tá? Pode ter programas só para os pais, só para os filhos, mas tem que ter um programa que a família toda esteja junta, aprendendo sobre como um deve tratar o outro, sobre as linguagens do amor, o que a Bíblia diz sobre a função do pai, da mãe, do filho, tá? Então, porque aí a igreja, promovendo esses programas, vai unir ainda mais as famílias. Na igreja e em torno do estudo da palavra de Deus.